Você está em o espaço do desconhecido, um lugar onde a luz se transforma em sombra, e o silêncio do cosmos é apenas o prelúdio de um segredo ainda maior. Hoje, vamos viajar até o limite do tempo. Não o tempo como minutos ou horas, mas o tempo como tecido do próprio universo. Essa força invisível que separa o ontem do amanhã, que dá sentido ao movimento, à vida e à nossa própria existência. Mas o tempo, assim como tudo o que existe, também pode morrer. E quando isso acontecer, nem mesmo o universo saberá que já existiu. Curiosidade 1. O nascimento do tempo. Tudo começou há cerca de 13,8 bilhões de anos, com o Big Bang. Mas o que poucos compreendem é que o Big Bang não foi uma explosão no espaço. Ele criou o próprio espaço e o próprio tempo. Antes disso, o antes simplesmente não existia. O tempo nasceu junto com o universo, expandindo-se como um rio que flui desde uma nascente invisível. Cada segundo que vivemos é uma consequência desse momento inicial. E o fluxo do tempo, essa sensação de que ele anda para frente, é o que nos permite perceber mudança, causa e consequência, nascimento e morte. Sem o tempo, nada envelhece, nada se move, nada acontece. Mas o universo não é imutável, e há algo no horizonte que ameaça esse fluxo eterno. Um destino chamado morte térmica. Curiosidade 2. O relógio cósmico está desacelerando. Os cientistas descobriram que o universo não apenas está se expandindo, ele está se expandindo cada vez mais rápido. Essa aceleração é causada por algo misterioso que chamamos de energia escura, uma força invisível que empurra galáxias para longe umas das outras, esticando o próprio espaço. À medida que essa expansão continua, a matéria se torna cada vez mais isolada, a energia se dilui e as interações entre as partículas ficam raras. O resultado? O tempo começa a perder o sentido, porque o tempo depende da mudança, do movimento, e quando tudo para, o tempo também para. Em um universo morto e frio, onde nada mais acontece, o tempo deixará de ser uma linha e se tornará uma eternidade imóvel. Curiosidade 3. A morte térmica do universo. Em um futuro inimaginavelmente distante, as estrelas terão queimado todo o seu combustível. O cosmos se tornará um oceano negro, povoado apenas por buracos negros, planetas mortos e poeira congelada. Essa era é conhecida como a Era das Trevas Cósmicas. Sem luz, sem calor, sem movimento. O universo atingirá o equilíbrio absoluto. E quando tudo estiver em equilíbrio, significa que nada mais pode acontecer. Não há energia livre para mover, transformar ou criar. Esse é o verdadeiro fim do tempo físico. Não haverá ontem, hoje ou amanhã. Haverá apenas o sempre. Um congelamento completo do existir. Curiosidade 4. O paradoxo dos buracos negros. Mesmo em meio à morte térmica, os buracos negros continuarão existindo, os últimos monumentos do universo. Eles lentamente evaporarão pela radiação Hawking, liberando pequenas partículas até desaparecerem completamente. Esse processo pode levar 1.100 anos, um número tão grande que foge à compreensão humana. Mas quando o último buraco negro sumir, tudo o que restará será uma névoa de radiação fria e uniforme. O espaço se tornará um espelho perfeito, sem forma, sem som, sem lembrança. Nesse ponto, o tempo estará morto. Pois o tempo, sem diferença entre passado e futuro, não tem onde existir. Curiosidade 5. Quando o tempo deixa de fazer sentido, há uma teoria mais perturbadora, que o tempo não acabará com um evento, mas com o esquecimento. Conforme o universo se aproxima da morte térmica, todas as leis físicas continuarão funcionando, mas não haverá mais observadores. Sem seres conscientes, sem sistemas que possam medir ou perceber a passagem dos instantes, o próprio conceito de tempo se dissolve. O filósofo Paul Davies
descreve isso assim: o tempo é o que impede que tudo aconteça de uma vez. E quando ele morre, tudo acontece de uma vez só. O universo se torna uma fotografia eterna, onde todas as coisas já aconteceram, estão acontecendo e continuarão acontecendo ao mesmo tempo. Curiosidade 6. A morte do tempo pode não ser o fim. Mas e se a morte do tempo não for o último capítulo? Há quem acredite que o universo, ao atingir o equilíbrio total, possa gerar flutuações quânticas espontâneas. Essas flutuações, minúsculas e imprevisíveis, poderiam dar origem a uma nova centelha, um novo espaço, um novo fluxo, um novo tempo. Seria como se, no instante em que o relógio cósmico parasse, um novo fosse criado, em outro canto da eternidade. Essa é a hipótese do multiverso cíclico. Um universo morre, outro nasce. E o tempo, esse fantasma que acreditamos compreender, apenas muda de rosto. Curiosidade 7. E se o tempo nunca existiu? E há uma última teoria, a mais assustadora de todas. Talvez o tempo nunca tenha existido de verdade. Alguns físicos, como Julian Barbour, acreditam que o tempo é apenas uma ilusão emergente, criada pela nossa mente para dar ordem às mudanças no espaço. Segundo ele, o universo não é uma sequência de eventos, mas uma coleção de instantes congelados, como quadros em um filme. Nós apenas percebemos esses quadros em sequência, criando a ilusão do movimento. Mas se o tempo é apenas uma ilusão, então ele não pode morrer, porque jamais nasceu. E a morte do tempo, nesse caso, é apenas o despertar para o que o universo sempre foi, um infinito presente. Reflexão final. O silêncio depois do último segundo. Quando o último segundo passar, não haverá escuridão, nem luz, apenas o vazio perfeito. Mas talvez o silêncio do fim dos tempos seja apenas o som da eternidade respirando. O universo começou com um sopro, um impulso de energia que moldou tudo o que conhecemos. E talvez, quando esse sopro cessar, o cosmos não desapareça, apenas repouse, esperando o próximo despertar. Porque, no fim das contas, o tempo nunca foi o inimigo. Ele foi apenas o mensageiro, a batida do coração de algo maior, que ainda está por vir. Se essa viagem pelo fim do tempo mexeu com você, deixe seu like e compartilhe este vídeo. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se em O Espaço do Desconhecido. Aqui, cada segundo é um portal e cada mistério, uma lembrança de que o universo ainda está nos observando.